achando que está manchada, né? Nossa, eu comi a carne oferecida a um ídolo. E se de repente aquele ídolo é mais forte que Deus e influencia a minha vida? Então olha aonde chegava a cabeça daquelas pessoas que não eram maduras, né? São Paulo trata essas pessoas, ele chama essa situação de consciência fraca, ou seja, a pessoa que se impressiona com tudo. A pessoa que quando ouve alguma coisa, ela se sente afetada, porque alguém disse, olha, cuidado com isso. Então a pessoa ela se impressiona com facilidade. Paulo, na primeira leitura, chama essas pessoas, ou melhor, trata a consciência dessas pessoas como consciência fraca. São Paulo ele diz assim para a comunidade: se comermos a carne, não acontece nada demais. E se não a comermos, também não acontece nada de menos. Uma questão de alimento não nos aproxima e não nos afasta de Deus. Mas se ao fazermos isso, comer tal carne sacrificada aos ídolos, os de consciência fraca vão se sentir amedrontados. Então, para não escandalizar, vamos evitar de comer. Paulo dá essa orientação àqueles que são maduros na fé. Não escandalize a pessoa que está começando, que se sente influenciada e de repente vai se assustar com aquela postura sua. Então, para evitar o escândalo, não come. É a mesma coisa, as pessoas que são maduras, que de repente fazem alguma coisa, têm uma certa maturidade na fé, você às vezes olha para o outro e fala assim, aquela pessoa pode se escandalizar com certas palavras que eu vou dizer, então, para evitar o escândalo de consciência fraca, até que amadureçam, eu não vou fazer isso. Então é muito importante o que São Paulo fala, né? Isso não é falsidade não, gente. Trata-se de liberdade de consciência, respeitando a consciência do irmão. Nós não podemos estuprar a consciência do outro, dizendo assim, olha, você é muito fraco, porque a gente acaba afastando a pessoa. Então a gente tem que ir aos poucos conscientizando a pessoa, fazendo ela crer no Deus único e na força que esse Deus único tem. E aí vale para uma série de coisas na nossa vida. Isso é muito importante porque aqui fala da carne, trata da carne sacrificada aos ídolos. Mas tem uma série de fatores também que a gente tem que tomar cuidado para não prejudicar a consciência fraca. A gente tem que ir orientando as pessoas, mas ir aos pouquinhos. No Evangelho, se a gente sabe que é o amor, que é o conhecimento de Deus que constrói, então Jesus, ele propõe aos seus o amor aos inimigos, da seguinte forma: fazei o bem aos que vos odeiam. Gente, pensa um pouquinho se é fácil fazer uma coisa dessa. Fazer o bem à pessoa que te odeia é fácil? Por que Jesus propõe uma coisa dessas? Nós sabendo que não é fácil. Jesus propõe fazer o bem aos que nos odeiam, porque a melhor forma de nós nos fortalecermos perante a sociedade e as pressões é nós enfrentarmos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Se você quer se tornar uma pessoa forte espiritualmente, comece a investir nisso que Jesus falou: faça o bem a quem te odeia. Aqui não trata de um carinho que a gente faz ao próximo, não. Trata de um investimento para a sua vida. É você se fortalecendo. Porque quando chegar uma outra pessoa que não vai gostar de você também, você já tem estrutura para poder compreender aquela pessoa. Faça o bem à pessoa que vos odeia. Quando nós fugimos de uma situação, alguém nos odeia e a gente foge daquela pessoa, a gente está se tornando a pessoa mais fraca do mundo.
É um investimento. Jesus é um homem cheio de sabedoria. Ele propunha as coisas para as pessoas, não para as pessoas dizer assim: ah, Jesus, mas é impossível de fazer uma coisa dessa. Ele propunha as coisas para que a gente pudesse se fortalecer. Tem coisa melhor do que você se tornar livre, até mesmo diante dos seus inimigos? Quando a gente foge da pessoa que é um inimigo nosso, e a gente fica em casa remoendo aquilo que a pessoa fez para nós, você se tornou escravo da pessoa. Você sempre vai se lembrar da pessoa e você sempre vai se magoar quando você estiver vendo aquela situação voltar à sua lembrança. E Jesus então quer proteger o seu coração. Faça o bem àquele que vos odeia, né? Veja, por exemplo, agora colocando na prática, né? Se você consegue não revidar o que as pessoas falam de você. A partir do momento em que você não revida o que as pessoas falam sobre você, você se torna uma pessoa forte espiritualmente. Porque a nossa tendência a gente ouve muito aquilo que os outros falam de nós, e a gente fica de olho para ver se as pessoas não estão falando mal de nós. Quando a gente souber se tornar forte diante daquela pessoa que fala de nós, e soubermos refletir se aquilo procede ou não, e se não procede também, a gente não precisa justificar perante a pessoa, espiritualmente nós estamos fortes. Jesus quer nos transformar em pessoas sólidas espirituais. Espiritualmente bem profundo, um bom alicerce, né? Então Jesus dá um outro exercício do evangelho de hoje. Qual que é esse exercício? Falai bem dos que falam mal de vós. Orai por aquele que vos calunia. Tudo isso Jesus faz porque não para você se sentir humilhado, não para você se sentir dolorido, mas para que você se torne uma pessoa profundamente segura de si. É um exercício, é um investimento. Quando a gente olha para essas coisas como um bem para a nossa vida, nós nos transformamos em pessoas fortes. Aí, pode vir qualquer pessoa que não goste de nós, nós vamos tratar aquela pessoa como Cristo soube tratar muito bem e dialogar muito bem com fariseus, com saduceus, com pessoas hipócritas do seu tempo. Como que Jesus sabia suportar essas pessoas todas ao seu redor? Porque ele investiu na vida dele. Então isso é muito importante. Trata-se de um investimento. Quem segue esse evangelho, a gente sabe que cresce. É fácil? Não é.